Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus por esse dia tão especial, 6º dia de jejum, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer suprimento do céu sobre o seu coração. Pegue agora o seu livro de confissão da palavra. Nós vamos confessar a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Abra sua boca agora em autoridade e fé para confessarmos a palavra de Deus. Diga assim: o meu coração é do Senhor. Meu coração é do Senhor. A minha força é o Senhor. A minha força é o Senhor. Ele é o poder do meu braço. Ele é o poder do meu braço. Nada do que tenho Nada do que tenho veio de mim mesmo. veio de mim mesmo. Nem a minha força, Nem a minha força, nem o poder nem o poder vem de mim mesmo. vem de mim mesmo. Se sou forte, Se sou forte, é porque o Senhor me fortalece. porque o Senhor me fortalece. Se tenho algum poder, Se tem algum poder, é porque o Senhor me reveste. porque o Senhor me reveste. Sempre me lembro Sempre me lembro de que o Senhor de que o Senhor é o meu Deus. é o meu Deus. Toda riqueza que tenho Toda a riqueza que tenho foi dada por Deus. foi dada por Deus. Ele confirma comigo Ele confirma comigo a sua a aliança. sua aliança. Eu tomo posse Eu tomo posse de todas as promessas todas as promessas do Senhor do Senhor para mim. para mim. A minha prosperidade Minha prosperidade será nítida será nítida a todos, a todos, para o Senhor para o Senhor ser glorificado. ser glorificado. Aleluia. Fique em pé nesse momento onde você está e vamos ter um momento de louvor poderoso na presença de Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Somente
Glória a Deus, louvado seja Deus, que louvor tremendo. Nesse momento nós vamos ter a palavra de Deus com o pastor Aloísio. Pegue agora o seu livro, se você ainda não tem o seu livro, compre nesse exato momento pela Amazon e também você pode adquiri-lo em alguma de nossas livrarias da Videira, ok? E também se inscreva no canal do pastor Aloísio e também no canal da Igreja Videira. Eu tenho certeza que você será alimentado pela palavra de Deus. Fique agora com a palavra de Deus com o pastor Aloísio. Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você hoje. Hoje é o nosso 6º dia do jejum, 21 dias contemplando a Cristo. E vamos falar hoje sobre contemplar a Cristo. Ainda que você vai ver, o título que está aí no livro é Como se tornar filho de Abraão. Mas você vai ver que o ponto central de tudo é ver a Cristo. Ver a Cristo, é isso que faz toda a diferença, é o que vai transformar a sua vida, ok? É isso que vai liberar fé ao seu coração, é isso que vai transformar o seu caráter, simplesmente isso, olhar para Cristo. Mas pastor, sobre o que você vai compartilhar então, sendo filho de Abraão? Então hoje eu queria falar a respeito de um personagem bíblico muito conhecido, chamado Zaqueu. O seu nome em hebraico é Zacai e significa puro. Eu sempre gosto de falar o significado dos nomes, das palavras, porque elas sempre também enriquecem o significado do texto e trazem ainda mais clareza aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a Bíblia fala que esse Zaqueu, ele era publicano, mas não apenas publicano, ele era o chefe, o maioral dos publicanos. Essa é uma palavra que não é muito usada hoje em dia. Publicano? O que é isso, pastor? O que significa essa palavra? Então, obviamente, o significado específico da palavra é que Zaqueu era uma figura encarregada de receber impostos do governo, do Império Romano. Então, existia uma relação interessante ali de terceirização do recebimento dos impostos, que depois eram repassados para o governo. Essa que era a figura do publicano. Então, você consegue imaginar se no Brasil os impostos também fossem recebidos em cartório, terceirizados? Provavelmente haveria muito problema também aí de corrupção. Então, era o mesmo que havia naquela época, muita corrupção. Então, Zaqueu, ele representa o pecador. Na verdade, todas as vezes que no Evangelho fala de pecador, sempre fala de pecadores e publicanos. Sempre vem essa dupla, né? Esse par, publicanos e pecadores, porque o publicano era considerado o maior dos pecadores, era a figura mais execrada, desprezível que havia. Um publicano nem podia entrar numa sinagoga, sendo judeu, não podia entrar, né? Era considerado realmente o último do último. Nos nossos dias, talvez, se nós fôssemos comparar com o publicano, não é exatamente igual, mas pelo menos você teria uma imagem do que as pessoas pensavam em relação a Zaqueu. É a mesma imagem que às vezes você tem de um político corrupto que foi condenado já pela justiça. Alguém que comprovadamente estava roubando. Então, toda essa aversão, essa postura que as pessoas têm em relação a esse político que comprovadamente estava roubando, que foi condenado, essa era a postura em relação ao publicano naquela época, para você entender num contexto bem exato do que acontecia. Pastor, mas todo publicano era assim? Bom, todo publicano. Eu não estou dizendo que todo político mas naquela época os publicanos eram, ok? Então, ele não era alguém puro, ainda que o nome Zaqueu significa puro, mas ele não era justo. Na verdade, ele era ladrão. Então, ele ganhava dinheiro como cobrador de imposto e a Bíblia diz que ele era muito rico. Nós sabemos que ele roubava, por quê? Nós vamos ler o texto aqui agora, mas tem um momento em que ele se converte, ele diz, olha, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Então, isso mostra que ele realmente era corrompido. Vamos ler na Bíblia? Pega então sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, amém?
capítulo 19, vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então ele não era só publicano, ele era maioral dos publicanos e era rico. Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sicômoro é um tipo de figueira, tá bom? Então você pode entender sicômoro como figueira. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então o Senhor, vamos continuar lendo, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui já. O Senhor se dirige diretamente a Zaqueu. O Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na sua casa. Aqui você pode perceber uma série de princípios espirituais. Primeiro é que o relacionamento com o Senhor é sempre pessoal, porque a salvação é pessoal, ela é individual. Por isso o Senhor chama Zaqueu pelo nome. Não é? O Senhor sabe pelo Espírito, nem precisou de ser apresentado. O Senhor já conhecia Zaqueu. Então o Senhor não se relaciona com a multidão, o Senhor não vê uma multidão, o Senhor sempre vê o indivíduo. E depois o Senhor diz o que para ele? Desce depressa, apressa-te, é urgente, entendeu? Este é o único lugar nos evangelhos que o Senhor nos manda ter pressa. Pressa não é algo que fazia parte da vida do Senhor Jesus. Mas aqui ele fala: Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque quando se trata de salvação, você precisa de correr. Você não deve esperar nem um minuto a mais vivendo na escuridão. Não permaneça nem um segundo a mais vivendo debaixo da opressão de Satanás. A Bíblia fala: hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo da aceitação. É o tempo oportuno. Amém? A Bíblia fala então que o Senhor dá uma ordem para Zaqueu. O Senhor diz: desce daí. É uma situação aparentemente tão humilhante, né? É um homem rico, muito rico. E ele subiu numa árvore para ver o Senhor. Então, aos olhos do homem natural, às vezes, a salvação pode parecer uma coisa humilhante. Algumas pessoas, às vezes, elas querem ser salvas, mas elas não querem realmente vir à frente no apelo, elas não querem receber a oração publicamente, não é? Por quê? Porque isso às vezes pode soar tão humilhante para a gente que se acha importante. É claro, para você ser salvo, você não tem que subir num sicômoro, nem tampouco você tem que ir à frente lá do local de reunião da igreja. Mas você entende que há necessidade, às vezes, de demonstrar publicamente que você está colocando a sua confiança no Senhor, está colocando a sua fé no Senhor. Olha, se você nunca fez isso, você precisa de fazer. Amanhã nós temos culto às 10 horas da manhã, se você mora aqui em Goiânia, aqui no Bueno. Se você não mora, com certeza, próximo da sua casa, tem uma boa igreja, você pode ir lá. Preste atenção, esse é o tempo. Tenha pressa com relação a isso. Muito importante que você atenda ao apelo, vá à frente, receba o Senhor, entende? Faça uma conclusão nessa parte da sua vida e comece uma nova história. Ah, pastor, mas eu sou alguém que tem uma certa posição, certa condição financeira. Seu dinheiro não pode salvá-lo, está me ouvindo? Seu bom nome não pode salvá-lo. As suas boas obras não podem salvá-lo. Não há nada que você possa fazer. Venha receber de graça, venha receber de presente. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala, na Arca de Noé, você sabe, você conhece a história, só tinha uma entrada, só tinha uma porta. Então, não importa se o animal era uma tartaruga que andava ali rastejando ou se era uma girafa que tinha um pescoço enorme e que tinha que se curvar para entrar na arca. Só tinha uma porta. Todos nós entramos na salvação pela mesma porta, o Senhor Jesus. Está me ouvindo? O Senhor Jesus. Isso é extremamente importante, é a maior bênção da sua vida. A próxima coisa que o Senhor diz para ele: me convém ficar hoje na tua casa. A palavra convém aqui, no original, é dei. E ela significa algo muito interessante. Significa uma necessidade, um dever. Então, o que nós encontramos aqui é uma necessidade divina.
Deus mesmo está dizendo que precisa fazer algo, ele não tem alternativa, ele precisa fazer algo. A razão é porque havia ali alguém que deveria se tornar filho de Abraão. Aleluia! Que coisa maravilhosa isso. Essa é a vontade de Deus. Aleluia! Vamos continuar lendo a palavra de Deus, verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Claro que eles ficaram totalmente perplexos, né? Ficaram totalmente assustados com isso. Como é que o Senhor entra na casa de um cara corrupto, reconhecidamente ladrão? Né? Essa é a graça do Senhor. Entre mentes, verso 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que coisa maravilhosa, né? Essa é a promessa, é a palavra de Deus. Como que Zaqueu se tornou filho de Abraão? No verso 9. Como isso aconteceu? Como Zaqueu se tornou? Então, no início da história, nós lemos que Zaqueu era baixinho, né, bem baixinho mesmo, muito abaixo do que é o comum, e ele então precisou de subir numa figueira para ver Jesus. Quando a gente lê o texto superficialmente, a gente pode pensar que Zaqueu queria ver Jesus por algum tipo de curiosidade. Ah, esse cara é muito famoso, está fazendo tanto milagre, quem é? Eu quero saber também. Né? Ou, quem sabe, Zaqueu também queria ver Jesus para acusá-lo, como os fariseus faziam também. Você sabe, as pessoas iam e as multidões se aglomeravam ao redor do Senhor por muitas razões. A Bíblia fala que até mesmo muitos pais, mães, traziam seus filhos e erguiam seus filhos quando Jesus passava para que Jesus pudesse só encostar a mão e abençoar. Você sabe, tinha muitos motivos pelos quais as pessoas procuravam ver o Senhor Jesus. Mas em que Zaqueu era diferente? E você sabe, esse é o ponto em que, às vezes, você conhecer um pouco da língua original, do grego, ajuda a gente. E eu vou contar algo para você que vai ajudar você a compreender o texto. Se a gente for olhar no grego, o tempo verbal do versículo 3, coloca o versículo 3, por favor. O tempo verbal, o texto diz que ele procurava ver Jesus. Né? O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Esse verbo aqui, esse verbo procurar, ele está no tempo imperfeito, ok? Está no tempo imperfeito. O que significa um tempo imperfeito no grego? Significa uma ação contínua no passado que tem efeitos até agora. Se fosse traduzir, então, bem literalmente, significa que o verbo procurar no tempo imperfeito significa que Zaqueu estava procurando ver Jesus e continuava procurando ainda naquele momento. Entendeu a diferença? Zaqueu estava procurando. Isso nos fala de que não era mera curiosidade. É alguém que estava com o seu coração atraído. Ele queria ver o Senhor. Está me entendendo o que está dizendo? Ele não era só um curioso que queria saber o que estava acontecendo. Não, ele queria ver o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo já estava operando na vida dele. Quantos querem ver o Senhor hoje? Você quer ver algum aspecto do Senhor hoje? Sabe, quando você tem um desejo genuíno de ver o Senhor, Deus valoriza muito isso. Quando existe no seu coração um anseio, fala, eu quero ver mais de Cristo, quero conhecer mais a Cristo. Isso é algo que atrai a atenção do céu sobre você. Mas, pastor, como é que eu posso ver Jesus de maneira prática? Então, frequentemente, as pessoas me mandam perguntas, né? Isso é uma coisa normal que eu recebo diariamente. E uma das perguntas mais comuns que elas fazem é isso. Pastor, me fala de maneira prática o que eu tenho que fazer para ver a Cristo. O que eu tenho que fazer de maneira prática? Essa é uma pergunta muito justa, ok? E a Bíblia nos ensina. Vou contar para você uma historiazinha, está lá em Lucas, capítulo 24, no verso 13 em diante. A Bíblia fala, no dia em que o Senhor ressuscitou, no domingo,
A Bíblia fala que o Senhor, ele foi e se encontrou com 2 discípulos que estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús. A Bíblia fala, então, que eles vinham discutindo no caminho e Jesus veio e se juntou a eles. Só que eles não reconheceram o Senhor. Vamos ler? Naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E a Bíblia fala, então, que enquanto conversavam, o próprio Senhor se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, veja, presta atenção. Eles estavam ali andando, o Senhor veio, ressurreto. O Senhor tinha ressuscitado, estava num corpo ressurreto. E o Senhor veio, se colocou do lado deles, começou a andar com eles, mas eles não podiam ver o Senhor. Não foram capazes de reconhecê-lo, porque o texto diz que os seus olhos estavam como que vendados, impedidos de reconhecer o Senhor. Mas aí a história continua. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, a gente esperava que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Essa palavra do Senhor é muito importante. Então preste atenção no que o Senhor diz. Honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. O Senhor está se referindo aqui ao que estava escrito no Velho Testamento. Continue. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, você sabe, os judeus, eles dividem o Velho Testamento, o Pentateuco, eles chamam de lei, ou Moisés. E depois, a partir de Josué, eles chamam de profetas. Nós chamamos de históricos, eles de profetas. Então, presta atenção. Começando, então, lá em Gênesis, começando em Moisés, discorrendo depois por todos os profetas, quer dizer, o Senhor começou lá em Gênesis e foi até Malaquias, explicando para eles tudo o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Presta atenção, o Senhor Jesus poderia ter simplesmente chegado diante deles e dito o seguinte: ô Cleopas, você não está me reconhecendo não? Sou eu, Jesus, ressuscitei, estou aqui com você. O Senhor poderia ter falado isso. Se eu tivesse falado isso, eles teriam reconhecido, mas haveria um problema. Se eles tivessem reconhecido o Senhor fisicamente, o que as pessoas iriam concluir nas gerações futuras? Que a maneira de ver o Senhor era fisicamente. E então as pessoas diriam, realmente não há esperança para nós. Não temos a menor chance de ver o Senhor, porque nós não podemos vê-lo fisicamente. Mas não foi isso que o Senhor fez. O que o Senhor fez? O Senhor abriu as Escrituras. O Senhor abriu as Escrituras e, começando em Gênesis, foi até Malaquias, mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele. Então, como é que eles viram o Senhor naquele dia? Eles viram o Senhor na Escritura. Está me ouvindo? Nas Escrituras. Esse é o lugar de nós vermos o Senhor. Então, quando você me pergunta, pastor, de maneira prática, como é que eu posso ver o Senhor? Cada vez que eu venho aqui ministrar a palavra para você, quando eu abro as Escrituras, eu estou mostrando Cristo para você. Se você vê Cristo, vai acontecer com você o que aconteceu com aqueles 2 discípulos. O coração deles, a Bíblia, foi aquecido enquanto o Senhor falava. Enquanto o Senhor falava, o coração queimava. Por isso eles estavam sendo o quê? Transformados, estavam vendo algo do Senhor. A mesma coisa acontece hoje. A graça de Deus é igual para todos. Tanto aqueles 2 discípulos viram o Senhor nas Escrituras, quanto nesses 2000 anos, milhões e milhões têm visto o Senhor nas Escrituras. Esse é o nosso trabalho aqui, mostrar Cristo para você.
Entende? Apenas abra os seus olhos, você vai ver o Senhor. E quando você vê o Senhor, você então é transformado. Fé é liberada ao seu coração. Você pode receber vida, receber milagre, receber glória. Amém? Isso é muito, muito importante. A Bíblia fala então que Zaqueu procurava ver o Senhor. A palavra procurava, pode voltar lá para Lucas 19, verso 3. Então o texto diz que Zaqueu procurava. A palavra procurava no grego é zetel. Essa é a mesma palavra que o Senhor usa no verso 10. Então veja, no verso 3 diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. A palavra procurava aqui é zetel, ok? É a mesma palavra do verso 10. Vai para o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Qual palavra você acha que é a mesma aqui de procurava? Buscar. Buscar no original é zetel também. Só que os tradutores lá no verso 3 colocaram procurava. E aqui no verso 10 colocaram buscar. Mas é a mesma palavra no grego. E significa que Zaqueu buscava ver a Jesus. Mas Jesus, o Filho do Homem, veio buscar Zaqueu, o perdido. Em outras palavras, muito antes de Zaqueu buscar o Senhor já estava buscando por ele. Muito antes de você procurar pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus já está procurando por você. Aleluia! Essa é a mesma palavra que está lá em Hebreus 11, verso 6, que diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador de quem? De quem o busca. É a mesma coisa. De quem procura, de quem quer ver. Intencionalmente, eu quero ver. A Bíblia fala que Deus é recompensador, galardoador daqueles que querem vê-lo. Então eu vou dizer para você, filho, muito amor e carinho. Se você quer ver o Senhor nesses dias, o Pai é galardoador. Ele vai abrir os seus olhos para você ver. Está me ouvindo? Olha, eu não estou aqui falando de nenhuma experiência mística extraordinária. Não, eu estou falando que a palavra vai ser aberta diante dos seus olhos. O seu coração vai ser incendiado e a sua alma vai ser transformada pelo poder de Deus. Amém? Não é maravilhoso isso? O Senhor Jesus disse, né, que ele seria levantado. Lá em João capítulo 3, no verso 14, a palavra do próprio Senhor Jesus disse, né, que ele seria levantado. E quando ele fosse levantado, né, da terra, atrairia todos a si mesmo. Mas olha em que contexto ele diz isso. João 3, verso 14. Olha o que diz. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha, é interessante isso, porque o versículo é assim, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que olhar para ele, porque não é esse, o verbo não é esse, a serpente foi levantada no deserto e o povo de Israel tinha que olhar para ela. Quem olhava para ela era curado. Vou te contar essa história agora. Mas o Senhor Jesus, ele troca olhar por crer. Por quê? Porque olhar é o mesmo que crer. Quando você olha, você está crendo. O que foi essa história? O que significa ser levantado como foi levantada a serpente no deserto? O que isso significa, né, de maneira prática? A Bíblia fala que o povo de Israel, no final já dos 40 anos, né, de peregrinação no deserto, eles murmuraram por causa do maná. Murmuraram por causa do maná. Está lá em Números 21, verso 5. Eles chamaram o maná de pão vil. Nunca menospreze o pão de Deus, que é liberado no nosso meio. Deus tem liberado o pão do céu, revelação na palavra. Muito cuidado para não desprezar o pão de Deus. Olha o que eles disseram. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio do quê? Deste pão vil.
Você sabe que pão vivo era esse? Era o maná. O maná que Deus mandou 40 anos todos os dias. Ok? Por causa disso, você pode ler depois no verso seguinte, Deus mandou serpentes abrasadoras. Né? Presta atenção, as cobras já estavam lá no deserto. As cobras não atacavam, ok? Enquanto eles estavam comendo o maná. Mas no momento em que eles depreciaram o maná, as cobras vieram. Entendeu? Então as cobras já estavam lá. Mas o maná do céu te guarda das cobras. No momento em que você despreza o pão do céu, você abre espaço para que as cobras tenham acesso a você. A Bíblia fala então que eles clamaram a Moisés. Deus então mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse na ponta de uma haste. Vamos ler? Verso 9. 21, 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Só tinha que olhar. Ok? Então, a expressão, a palavra olhar aqui nesse versículo de Números 21, significa mais do que um olhar comum, um olhar, banal, trivial. Não, significa um olhar com expectativa. É um olhar com anseio. É um olhar com atenção. Entendeu? Então, isso é olhar e receber vida. Essa é a representação mais clara da fé simples e singela. Apenas olhar. Não gasta energia. É só olhar. Olha para o Senhor. Deus não está exigindo grandes coisas do homem. Ele apenas pede que olhe. O Senhor Jesus disse que todo homem que ver o Filho do Homem, que olhar para o Filho do Homem, que crer no Filho do Homem, vai ser curado do mesmo jeito que aqueles que foram picados pela serpente. Veja, não tem nenhuma relação entre o veneno da serpente e olhar para aquela serpente de bronze. Não há nenhuma relação. Mas a fé produz isso. Entende? A serpente, que é o diabo, ela envenenou você. Mas quando você olha para Cristo, e o Senhor disse que ele seria levantado, né, como a serpente de Moisés. Quando você olha para Cristo, o veneno do pecado, do diabo, é removido da sua vida. Aleluia! Foi assim que Zaqueu se tornou filho de Abraão. Como que ele se tornou filho? Porque ele desejou ver. Ele desejou ver. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? A Bíblia fala, no verso 9, que Zaqueu, de fato, agora era um filho de Abraão. Lá em Gálatas 3, verso 7, Paulo diz, ele diz, quem são os filhos de Abraão? Olha o que ele diz. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, ok? Não tenho tempo de explicar com detalhe para você, mas acredite em mim. Quando Paulo está dizendo aqui, os da fé, ele está falando daqueles que creem na justiça da fé, aqueles que creem no dom da justiça. Está me ouvindo? Aqueles que creem que são justos não por causa da sua própria obra de obediência, mas porque recebeu o dom da justiça de Cristo. Aleluia! Então, no momento, isso é muito importante. Entende? Ser filho de Abraão, qual que é a importância disso, pastor? Tem relevância? Tem muita relevância, porque Deus tem uma aliança com Abraão. Entendeu? Então, no momento em que você se torna filho de Abraão, Deus se vê agora obrigado a conceder o milagre que você está buscando. Quando eu falo de se ver obrigado, não é que nós temos o poder de obrigar Deus a nada, mas por causa da aliança, por causa da promessa que ele fez. Uma vez que agora você é filho de Abraão, você é da fé. Os da fé é que são filhos. Uma vez que você é filho, você crê no dom da justiça, recebeu a justiça pela fé. Nesse momento, você está qualificado para receber os milagres da parte de Deus. Amém? Porque você é filho de Abraão. Então, pelo contexto, a cura é pela fé. O batismo é pela fé. O Espírito Santo é pela fé, porque o contexto todo é a justiça que procede da fé. A Bíblia fala que Deus pregou o evangelho a Abraão de antemão sobre a justificação da fé. O que Deus disse para Abraão? Em ti, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Portanto, os filhos de Abraão é que são abençoados. Amém.
não somos abençoados fazendo coisas como Abraão, nem trabalhando como Abraão. Nós somos abençoados crendo do mesmo jeito que ele creu. Ele creu e porque ele creu, a sua fé lhe foi imputada para justiça. Aleluia! Isso é muito importante. Você sabe, na palavra de Deus nada é por acaso. E Deus coloca certas histórias na Bíblia, uma junto da outra, para nos dar um quadro espiritual. E acontece uma coisa muito interessante no capítulo anterior. Né? No capítulo 18 de Lucas, você tem a história do jovem rico, uma história muito famosa. E esses dois, eles acabam formando um paralelo. Né? Vamos ler Lucas 18, verso 18. Olha o que a palavra do Senhor diz. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Sabe, Deus, o Senhor Jesus é nobre, ok? Não existe ninguém bom, não há nenhum bom. Mas aquele cara não sabia disso. Ele achava que ele era bom, entendeu? Aí o Senhor pergunta para ele: por que você me chama de bom? Por quê? Porque tem gente que é só bajulador, entende? Eles chamam um de bom para o outro chamar ele de volta e dizer que ele é bom também. Então, o Senhor está dizendo: por que você me chama de bom? Você acha que você é bom? Você acha que tem alguém bom? Existe alguém bom na sua opinião? O Senhor queria que ele percebesse que ele não era, mas ele não se tocou. O Senhor disse: ninguém é bom. Está me ouvindo, jovem? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Presta atenção, o Senhor não está dizendo que esse cara seria salvo pela lei, não. Entendeu? O negócio dele, o Senhor tem que tratar com ele com base naquilo que ele conhecia. A lei não salva ninguém. O Senhor sabe disso. Quem não sabe é ele. Aquele cara estava confiante na lei, porque ele pensava que cumpria todos os mandamentos. Por isso o Senhor falou para ele: você sabe os mandamentos? Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe. O que ele responde diante disso? Ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Todas as vezes que você resolve achar que tem algum merecimento diante de Deus, sempre o Senhor vai te dizer: uma coisa ainda te falta. Entendeu o que eu estou dizendo? Toda vez que você se vangloriar na lei, a lei sempre vai apontar para você e vai dizer: ainda tem uma coisa faltando. Você não pode encontrar aprovação diante de Deus por meio da lei. Porque quando você se vangloria na lei, o Senhor Jesus sempre vai te dizer: uma coisa ainda te falta. Agora, é só uma coisa. Você vê, esse cara era quase perfeito. É apenas uma coisa que está faltando para ele. Uma coisa. Isso não é tão ruim, apenas uma coisa. Mas por causa de uma única coisa, foi reprovado. Foi embora. Essa única coisa era que Deus não era o primeiro. Mamon, o dinheiro, sim, era o primeiro. Então, o Senhor deu para ele uma lei para mostrar o que a lei realmente faz. Mostra a nossa condição, nossa impotência. Mas sabe o que é interessante? Ele foi embora sem dar nenhum centavo. Nenhum centavo. Mas agora, no capítulo seguinte, no capítulo 19, você vê esse cara, ele não se acha bom. O Senhor nem pergunta para ele se ele guardou algum mandamento. O Senhor só diz para ele: ô Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje. Vamos embora, vamos jantar. O que é isso? Graça. Zaqueu era conhecido como pecador, maior, o maioral, o principal. Todos o desprezavam. No entanto, o Senhor disse: eu vou ficar, eu devo ficar na sua casa. De todas as pessoas que moravam em Jericó, o pior foi escolhido. Isso é graça de Deus. Não é por acaso que ele recebeu o Senhor cheio de alegria. E qual foi o resultado disso? Se você ler no capítulo 19, no verso 8, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu resolvo dar para os pobres a metade dos meus bens. Veja, para o jovem rico, no capítulo anterior, o Senhor falou: vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Depois você volta e me segue. Mas ele não deu nada, nem um centavo. Para Zaqueu, o Senhor não deu nenhuma lei, nada. O Senhor só manifestou graça para ele.
E qual foi a resposta dele? Senhor, é o seguinte, se eu defraudei alguém... Não, antes disso, né, ele diz, Senhor, eu resolvo dar a metade da minha fortuna. Todo o dinheiro, os meus bens que eu tenho, eu vou dar a metade para os pobres. O Senhor não mandou dar. Entende? Isso é o que a graça faz. Entendeu? Quando você prega a graça, as pessoas acabam cumprindo a lei. Mas quando nós pregamos a lei, elas nunca chegam ao padrão de Deus. Zaqueu cumpriu a lei de Deus sem perceber. Ok? Na verdade, eu não sei se ele percebeu ou não, mas eu sei que a graça do Senhor Jesus tocou na vida dele. Por quê? Porque lá em Êxodo 22, verso 1, porque ele diz, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir, vou pagar de volta 4 vezes mais. Isso é o que a lei dizia, lá em Êxodo 22. Diz, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois por 4 ovelhas e 4 ovelhas por uma ovelha. Entendeu? É isso que ele fez. Então, o coração de Zaqueu estava tão cheio da graça de Deus que ele demonstrou isso com imensa generosidade, cumprindo a lei de Deus. Qual foi a última coisa que o Senhor, então, diz para Zaqueu? Na Bíblia, não há detalhe irrelevante nem insignificante. A Bíblia fala que Zaqueu tinha subido numa árvore. Lembra que a árvore era? Um sicômoro, diz a Bíblia. Sabe o que é um sicômoro? Um sicômoro é uma figueira. É uma figueira brava. Então, é uma árvore grande, né, de raízes profundas, um tronco grosso, e provavelmente aquele sicômoro, especificamente aquela figueira, deveria ter o tronco inclinado para facilitar Zaqueu escalar, não é? E ele subiu. Então, onde é que ele subiu? Numa figueira. O que significa figueira na palavra de Deus? Então, eu sempre gosto de usar o princípio da primeira menção para explicar o significado das coisas na palavra de Deus. O princípio da primeira menção diz que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia dá um quadro geral, né, do seu significado em toda a Bíblia. E qual é a primeira menção de figueira? Está lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 7. Fala das folhas de figueira. A Bíblia fala quando Adão e Eva pecaram, imediatamente perceberam que estavam nus. Ouviram a voz de Deus, ficaram com medo e então resolveram fazer cintas. Resolveram cobrir a sua nudez. Com o quê? Folhas de figueira. Então, o que elas representam? Folhas de figueira simbolizam a obra humana, tentando, se esforçando ter justiça própria diante de Deus. É o esforço do homem tentando cobrir o pecado sem a necessidade do sangue do cordeiro, ok? Então, a figueira com folhas é algo maldito. Foi amaldiçoado pelo Senhor Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 11, do verso 12 até o 14, depois você pode ler, o Senhor Jesus vê uma figueira toda verde, luxuriante, mas que não tinha figos. E o Senhor fala para ela, nunca mais ninguém coma figos de você. O Senhor Jesus fez muitos milagres. Todos eles foram milagres de graça, obras de graça e misericórdia. Só teve um milagre que ele fez de maldição, só um. Então esse milagre deve ser muito importante para nós. Qual foi esse milagre? O dia que ele amaldiçoou a figueira. Porque no dia que ele amaldiçoou a figueira, na verdade ele estava amaldiçoando a justiça própria. É o esforço, a tentativa do homem de se justificar pelas obras da lei. Está me ouvindo? A Bíblia fala, quando o homem e mulher ouviram a voz de Deus, se esconderam. E onde é que eles se esconderam? Presta atenção, isso aqui é uma coisa importante. O homem e a mulher, né, se esconderam de Deus. E onde é que eles se esconderam? Então presta atenção, se eles fizeram cintas de folhas de figueira, então quais árvores você acha que eles se esconderam? Figueiras. Pois eles usaram as folhas. Então, os dois estavam escondidos entre as figueiras. Mas agora você chega no Novo Testamento, você encontra um cara que é o principal dos pecadores, mas ele não está escondido. Ele ouve o que o Senhor está passando. Ele não se esconde. Sabe o que ele faz? Ele se expõe. Em vez de esconder na figueira, ele sobe na figueira. Para Adão, Deus falou o quê? Onde estás? Mas agora, o que o Senhor Jesus diz para Zaqueu? Eu vou ficar na sua casa. Eu vou comer na sua casa. Eu vou cear com você e você comigo. Aleluia. Mas Zaqueu tem que descer da figueira. Por quê? Porque a figueira representa justiça própria. Agora, Zaqueu não precisa da figueira, ele pode descer para desfrutar da graça do Senhor.
Você lembra o nome? Zaqueu? Zaqueu significa puro. Esse é o nome que o Senhor o chama. Zaqueu, desce. Quando você, a semelhança de Zaqueu, se expõe ao Senhor, por causa da obra consumada, Ele vai chamar você de puro, justo. Exponha-se hoje ao Senhor. Seja como Zaqueu, alguém que está se esforçando para ver o Senhor. Entende? E nesse processo de ver o Senhor vê você. Você se expõe ao Senhor. Já não nos escondemos dele, mas nos mostramos diante dele, porque nós temos provado da sua graça, do seu favor imerecido. É isso que estamos fazendo nesse tempo de jejum. E é isso que estou desafiando você nesses dias. Não são dias quaisquer. Esses dias são dias poderosos. Algo muito significativo está acontecendo no mundo espiritual. Algo muito poderoso está acontecendo hoje na sua casa. Seus olhos estão sendo abertos. Sua vida nunca mais será a mesma. E sabe o que é maravilhoso? Essa mudança que aconteceu com Zaqueu, Zaqueu nem percebeu. O jovem rico se esforçou, mas não conseguiu. Gemeu, mas foi embora. Zaqueu não teve que fazer nada. Ele só provou da bondade de Deus. É a bondade de Deus que o conduziu ao arrependimento. A mesma coisa hoje. É a graça de Deus que te conduz à transformação e ao arrependimento. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, que bênção essa palavra que foi ministrada para nós nesse momento. Eu tenho certeza que você foi cheio da revelação da palavra de Deus e a sua vida já não é a mesma, porque são todos esses dias, com a ministração da palavra de Deus, que você está contemplando a Cristo, certamente você tem sido transformado, a revelação de Deus, a vida de Deus tem transformado a sua vida. E hoje, nós aprendemos sobre como se tornar um filho de Abraão. E eu sinto algo, quero fazer algo com você que está nos assistindo agora, e você viu todas as bênçãos que existem por se tornar filho de Abraão, que na verdade é se tornar o filho de Deus, Você agora vai ser participante dessas promessas. Mas talvez você está aí nos assistindo, você está participando dessas lives, mas talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, talvez você ainda não é um filho de Abraão ou você não é ainda um filho de Deus. Mas hoje é o dia da salvação para você. Esse é o tempo que o Senhor tem na sua vida. Por isso agora você vai colocar a mão no seu coração e você vai repetir essa oração após mim. A Bíblia diz que nós devemos confessar com a boca e crer com o coração. Então você vai entregar a sua vida para Jesus. Se você já fez isso antes, vamos fazer juntos, faça isso novamente. Veja se tem alguém aí do seu lado que nunca fez isso. Convide-o para fazer isso agora conosco. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti. Eu creio em Ti. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, porque agora você também se tornou um filho de Deus, ou como nós aprendemos aqui na palavra de hoje, você é um filho de Abraão. E pastor, por que é bom ser um filho de Abraão? Quais são os benefícios disso? O que eu ganho com isso? Então, quando você nasce de novo, quando você recebe essa natureza divina, quando a sua vida então é transformada e agora você se torna um filho de Deus, existem muitas coisas que vão mudar na sua vida. E uma delas é o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Nós vamos tomar a ceia agora, mas eu quero mencionar esse versículo com você para que você entenda os benefícios de você se tornar um filho de Abraão, você ser um filho de Deus. Então a Bíblia diz, Hebreus 10, capítulo 16, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Então o Senhor fez uma aliança com você. O que inclui essa aliança?
Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Você que entregou sua vida para o Senhor Jesus, essa é a promessa, essa é a aliança do Senhor para você, que dos seus pecados ele jamais se lembrará para sempre. Amém? Querido irmão que está nos ouvindo, pegue agora o seu vinho, pegue o seu pão, vamos juntos celebrar a ceia do Senhor e declarar que essa aliança é uma verdade em nossas vidas. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vou pedir para os pastores aqui, meus companheiros também, ficarem de pé. Pegue o seu pão, erga o seu pão, feche os seus olhos e diga assim: este pão é o corpo de Jesus, que foi colocado na cruz, no meu lugar. Ao comer este pão, eu declaro que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Por isso, sou filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. A sua saúde é a minha saúde. O seu poder opera em mim. Por este pão, eu recebo vida, saúde, cura, poder, em nome de Jesus. Sou curado de toda enfermidade. Diga amém. Pega agora o cálice, erga e diga assim comigo: este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, no meu lugar. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Por este sangue, eu declaro que sobre mim não há mais culpa, não há condenação. Todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus jamais se lembrará deles. Sou perdoado, purificado, lavado. Este sangue é a prova do amor de Deus por mim. Diga assim agora bem alto, diga assim: sou filho amado, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e beba do cálice e vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero reforçar com você um pedido. Amanhã, a nossa live será às 10 horas da manhã. Nós encerramos uma semana, né, do nosso jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Então amanhã nós vamos te esperar nos cultos também. Você pode assistir a transmissão às 10 horas da manhã, mas também aqui em Goiânia nós temos os cultos nos 10 prédios da igreja aqui na cidade. E você deve ir participar. Eu quero que você se organize, chame sua célula, chame a sua família, para que possamos juntos como igreja congregar e adorarmos ao Senhor juntos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.